Olá, aqui é o Cristiano Gevardi. Nesse segundo vídeo que eu quero trazer para vocês sobre as mudanças no projeto pedagógico do curso que serão implementadas de acordo com a resolução número 2 de dezembro de 2019, que é a BNC Formação, eu trouxe aqui algumas questões sobre essas modificações mais profundas necessárias. Então, eu montei aqui uma espécie de fluxograma para a gente discutir sobre isso e vou deixar também esse fluxograma depois disponível aí, que é uma fonte aí de resumo, resumidamente interessante para vocês estarem observando essas questões. Então, sobre as mudanças que nós temos no projeto pedagógico curso, que vai ter que ser implementado de acordo com essa resolução, nós temos aí aquela modificação sobre os grupos agora, né, que a distribuição de carga horária foi modificada, a carga horária permaneceu a mesma, mas nós temos agora a distribuição em grupo 1, grupo 2, grupo 3. Como eu expliquei já no vídeo anterior, agora nós temos aí o grupo 1, que são uma base comum pedagógica, comum a todos os cursos de licenciatura, 1.600 horas, que é o grupo 2, que são disciplinas específicas da área de formação, e as 800 horas, que são estágio e práticas de ensino. E esse grupo 1 inicia aí ao primeiro ano, o grupo 2 do segundo ao quarto ano e o grupo 3 ao longo dos 4 anos. Então, como eu falei no último vídeo, essa é a parte mais polêmica, mas nós também temos outras questões a serem incluídas nas modificações do próximo PPC, que precisa ser implementado até o ano que vem. Primeiro que a resolução interna 90/2018 traz a necessidade de 10% de humanidades. Eu tenho olhado para isso e tenho visto que no caso da licenciatura isso não é um problema, né? Isso nós já temos aí disciplinas que já se encaixam como humanidades sem nenhuma dificuldade, então acho que é mais específico para áreas de bacharelado que tem necessidade de ter esse olhar maior para essa humanidade. A gente consegue na licenciatura fechar isso sem nenhum problema. Também nós temos a necessidade de inclusão de 10% de carga horária como extensão, de acordo com a resolução número 7 de 18 de dezembro de 2018. Né? Então essa parte da extensão ainda a gente tem discutido e observado aí algumas questões necessárias para a gente poder incluir no PPC. Eu tenho também atuado na elaboração aí de um modelo, né, que mais para frente eu vou compartilhar com vocês de como vai ficar esses próximos PPCs. Inclusive, quando eu estiver pronto, já será disponibilizado aí. Também teremos aí algumas outros vídeos que eu posso estar postando a respeito disso. Né? Então, em relação à extensão, a gente precisa então curricularizar também essa extensão na forma de programas, projetos, cursos de oficinas, eventos e prestação de serviços. E também a questão das disciplinas EAD. A princípio, nós tínhamos uma diferença entre a portaria nacional do MEC, que é a portaria 2117 de 6 de dezembro de 2019, que instruía que a gente poderia ter EAD até 40%, e também o interno, que tinha um valor inferior a 20%, tinha um valor de 20%, porém aí na última semana já foi modificado isso. Internamente também nós temos aí a possibilidade das disciplinas EAD fazerem parte até 40% da grade horária aí da matriz curricular, ou seja, do total de horas aí, excluindo a parte de estágio e práticas que devem ser totalmente presenciais, aí nós podemos ter 40% da carga horária aí, EAD também, então isso também pode ser pensado aí para as modificações do PPC dentro de cada uma das áreas, né? Lembrando que aqui eu estou discutindo as questões apenas para licenciatura. Bom, a questão também que a resolução vai trazer é sobre a especificação dos conhecimentos e competências que os alunos devem dominar ou se formar. Então, nós temos aí a questão das habilidades, né, que vai ser necessário ser trazido nesse novo PPC. Acredito que isso não tenha modificação, porque, na minha visão, competências e habilidades elas já estão presentes nas disciplinas, elas só não são dadas, não são colocadas conforme está na resolução dentro dos últimos
PPCs que foram elaborados e estão aí vigentes, né? Então aqui só temos uma inclusão a mais que eu vejo mais como um ponto de escrita mesmo do PPC do que em relação a alguma dificuldade que possa ter sido trazida por essa inclusão. Então, em relação às habilidades, a resolução ela traz a dimensão do conhecimento profissional, dimensão da prática profissional e dimensão do engajamento profissional. E as competências são as competências gerais docentes e as competências específicas. Essa resolução, então, conforme a gente já tem então agora as BNCCs, tanto da educação dos anos finais, como também do ensino médio, ela passa então, a resolução na verdade ela passa a trazer a BNCC de maneira explícita e intencional, ou seja, ela veio para exatamente ser mudar a formação de professores segundo a resolução, não é isso que eu estou colocando, mas segundo o que a própria resolução coloca, ela veio aí para trazer uma formação que possa se relacionar com a própria BNCC, né, com as necessidades da BNCC que foi já implementada aí no ensino médio e ensino fundamental. A resolução ela também coloca a necessidade de vivências em escolas de educação básica desde o início da graduação, então a necessidade do aluno já estar na escola, ou seja, uma maior integração com as escolas. Eu não, particularmente vejo isso como um ponto positivo, mas que também vai dar um pouco mais de trabalho aí, porque a gente sabe que tem algumas dificuldades, muitas vezes, quando a gente vai procurar escolas, enfim, e ter ali uma relação com essas escolas, mas eu tenho aqui também pensado em algumas soluções que posso aí discutir mais para frente com vocês sobre essas questões todas que envolvem essas modificações. Então, aqui o ponto, já que eu repeti mais uma vez nessa parte aqui, porque é a parte principal de modificações, né, que tem trazido aí dor de cabeça para os cursos, que é aqueles grupos, agora a divisão dos grupos, né? Que é o grupo 1, que é a base comum, que compreende os conhecimentos científicos, educacionais e pedagógicos e fundamentam a educação e suas articulações com os sistemas, as escolas e as práticas educacionais. E o grupo 2, aí o grupo 2, então, que antes ele podia ser distribuído de qualquer jeito, né, de qualquer forma, agora ele deve ser colocado a partir do segundo ano, que são as específicas, o conteúdo específico, né, que são as aprendizagens dos conteúdos específicos das áreas, componentes, unidades temáticas e objetos de conhecimento da própria BNCC, que vai se efetivar esse aí a partir do segundo ano, se concluindo ao quarto ano. O grupo 3 ele não tem modificação, né, mas é necessário ter essas 400 horas de prática dos componentes curriculares e também de estágio, que também é 400 horas, compreendendo tudo dá 800, né? Presenciais mesmo no EAD. Tá? Como eu disse há pouco, do grupo 1 e grupo 2 a gente pode trabalhar com até 40% EAD, caso os cursos assim optem, eles têm essa possibilidade aí para incluir no próximo projeto pedagógico do curso. Então, o grupo 1, eu coloquei aqui o que pode ser trabalhado, tá? Eu não vou discutir todas aqui, eu deixo depois para vocês darem uma olhada nesse material, ok? Mas basicamente aqui, currículo, seus marcos legais, didática, seus fundamentos, gestão escolar, marcos legais, compreensão dos contextos socioculturais, entendimento sobre o sistema educacional brasileiro, compreensão dos fundamentos históricos, sociológicos, filosóficos, das ideias, das práticas pedagógicas, conhecimento da cultura da escola, desenvolvimento acadêmico e profissional próprio, comprometimento com a escola e participação nos processos formativos, enfim, são questões aí que anteriormente já estava ali dentro das disciplinas que nós chamávamos assim de pedagógicas, né? Agora elas são chamadas aí grupo 1, que são aí disciplinas específicas da área de formação de professores e são aí formações que qualquer licenciando vai ter que compreender aí esses grupos todos. O grupo 2, que entra a habilidade da parte comum, aqui ele vai incluir
tanto a matemática como a língua portuguesa. Então, quando a gente começou a ler, a gente olhou para o grupo 1, pensamos a princípio assim, bom, grupo 1 eu poderia incluir lá uma matemática, porque a química, física, né, a gente tem uma matemática necessária lá para as disciplinas específicas, porém, aqui traz bem claro isso, que no grupo 2, que vai entrar a proficiência em língua portuguesa, conhecimento da matemática, vai estar entrando aqui. Ou seja, até mesmo uma matemática básica que a gente tem lá nos cursos de licenciatura, que necessitam disso, a proficiência em língua portuguesa, elas entram no grupo 2. Ou seja, precisam entrar aí a partir do segundo ano apenas, né? O que eu acho, assim, na minha visão, um problema bem grande, né? Porque se a gente está trazendo uma disciplina como matemática básica, uma proficiência em inglês, desculpa, em inglês não, em português, a gente já está buscando um melhoramento daquela formação que foi deficiente antes desse licenciando, né? E isso acontecendo só no segundo ano já, então junto com as disciplinas da própria área de formação, a gente vê aí como um desserviço essa modificação, né? Bom, aí não, temos ainda a compreensão do conhecimento pedagógico, do conteúdo proposto para o curso e da vivência dos estudantes com esse conteúdo, vivência, aprendizagem e utilização de linguagem digital em situações de ensino e de aprendizagem na escola básica, resolução de problemas, engajamento em processo investigativo de aprendizagem, articulação entre as atividades práticas realizadas na escola e na sala de aula, vivência e aprendizagem de metodologias e estratégias que desenvolvem nos estudantes a criatividade e inovação, alfabetização, domínio de seus fundamentos e domínios pedagógicos dos processos de aprendizagem envolvidas, a articulação entre os conteúdos das áreas e os componentes da BNCC, formação, com os fundamentos políticos referentes à equidade, à igualdade, à compreensão do compromisso do professor com o conteúdo a ser aprendido. Engajamento com a sua formação e seu desenvolvimento profissional, participação e comprometimento com a escola, com as relações interpessoais, sociais e emocionais. Se a gente for ver aqui, olhar para esse grupo, parece que novamente tem um conteúdo muito mais pedagógico do que específico daquela área, né? Então, do jeito que foi escrito a BNCC, aliás, a BNC Formação, essa modificação da Resolução 219, fica muito de lado o conteúdo em si, né? Então, ela não coloca especificamente aqui a necessidade do conteúdo da área, da necessidade desse conteúdo estar sendo aprofundado, que aprofundamento é necessário para um professor ter, né? E sim, ela coloca essa necessidade do conteúdo estar articulado com as questões pedagógicas, né? Então, essa parte 2, essas habilidades da parte comum, elas são aí bastante questionadas também quando se discute sobre essa questão. O grupo 3, que é aquele grupo onde entra as 400 horas de estágio e as 400 horas das práticas curriculares, dos componentes curriculares, não muda muito, né, em relação ao anterior. Ela só coloca aqui a necessidade de registro de práticas em portfólio, que compile a evidência das aprendizagens do licenciando, tá? Então tem uma questão a mais aí. Também as práticas mencionadas nessa questão devem compreender planejamento de sequências didáticas, na aplicação de aulas, na aprendizagem dos educandos e nas devolutivas dadas pelo professor, o que não muda muito aí o que nós já fazemos aí nos cursos de formação de professores, né? E a questão também da necessidade do grupo 3 estar presente durante toda a formação, ou seja, a partir lá do primeiro ano já presente, tá? Então, neste caso aqui, por esse material, vocês podem perceber que a principal modificação realmente, aí, a principal necessidade de discussão hoje dentro dos cursos são essa questão de como vão organizar esses grupos, principalmente em relação ao grupo 1 e o grupo 2, já que o grupo 3 não teve modificações. Então, em breve eu trago aí mais algumas discussões pertinentes aí a essas mudanças que nós teremos aí a implementar no projeto pedagógico de curso. Até mais.